E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, hoje seu professor de física. E na aula de hoje a gente vai resolver a primeira questão da prova do ITA de 2020, tá? Questãozinha de física que envolve aí o conceito de análise dimensional, então presta bastante atenção nela, tá ok? Bora lá, hein? Considere uma teoria na qual a força de interação entre duas cargas generalizadas, Q1 e Q2, em universos n-dimensionais é expressa por Fe é igual a Q1 vezes Q2 sobre K vezes R elevado a n-1, em que K é uma constante característica do meio. A teoria também prevê uma força entre dois polos generalizados, P1 e P2, expressa por Fm igual a P1 vezes P2 dividido por μ vezes R elevado a n-1, na qual μ é uma outra constante característica do meio. Sabe-se ainda que um polo P pode interagir com uma corrente de carga I, gerando uma força F, que é igual a I vezes P sobre R elevado a n-2. Em todos os casos, R representa a distância entre os entes interagentes, considerando as grandezas fundamentais, massa, comprimento, tempo e corrente de carga. Assinale a alternativa que corresponde à fórmula dimensional de K vezes μ. Caraca, hein, galera? Olha só, o problema colocou algumas fórmulas pra gente aqui, tá beleza? Entre as fórmulas, a gente tem três, na verdade, né? A primeira é Fe, que é Q1 vezes Q2 sobre K vezes R elevado a n-1, né? Outra é Fm, é igual a P1 vezes P2, que são os polos, dividido por μ vezes R elevado a n-1. E ele deu uma última formuleta aí, né? Que é a forma como um polo pode interagir com uma corrente elétrica, que é F é igual a I vezes P sobre R elevado a n-2. Então o cara quer que a gente diga o seguinte para ele. De forma dimensional, como eu posso escrever o produto entre K vezes μ? Que é aquela constantezinha que a gente não sabe, não é verdade? Olha só, primeiro a gente vai vir para esta formuleta aqui, presta bastante atenção nela. É aquela fórmula que relaciona o polo e a corrente, lembra dele? I vezes P, que é a corrente, vezes P, que é o polo, sobre R elevado a n-2, tá? Vamos escrever todas elas de forma dimensional. E o problema pede para a gente considerar as grandezas fundamentais, massa, comprimento, tempo e corrente. Então vou ter que deixar todo mundo em função desses caras. Bacana? Olha só. Primeiro vamos analisar a força, né? Analisar ela dimensionalmente. Força não é massa vezes aceleração? Segundo a lei de Newton, não é verdade? Tá, então força é igual a massa, m, né? Uma grandeza fundamental, então posso chamar de mzão mesmo. Esse outro mzinho aqui é o que? Metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Só que metro é a unidade de comprimento, né? As unidades de comprimento aqui, que é uma das grandezas fundamentais que ele põe para mim, eu vou chamar de L, tá bacana? Então m vezes L, ó, grandeza de comprimento, sobre outra grandeza fundamental que ele põe pra gente é o tempo. Então o tempo eu vou chamar de T, Tzão, tá? Tempo ao quadrado, olha só. Metros por segundo ao quadrado é igual a uma unidade de comprimento sobre uma unidade de tempo ao quadrado. Esse t ao quadrado aqui embaixo, dividindo, eu vou passar lá para cima multiplicando, mas aí eu tenho que inverter o sinal de expoente, tá? Então t aqui está ao quadrado, ele sobe t elevado a menos 2. Então olha só a fórmula dimensional de força. Massa, que é uma grandeza fundamental que ele põe para mim, vezes L, que é o comprimento, outra grandeza fundamental que ele põe para mim, vezes t elevado a menos 2, né? Tempo também é uma outra grandeza fundamental que ele põe pra gente, tá? Então, olha só, eu já sei como escrever força em função das suas dimensões, né? Então, m vezes L vezes t elevado a menos 2, tá bacana? Guarda essa informação. Olha só, vamos reorganizar essa fórmula fazendo o quê? O I que está multiplicando vai para lá dividindo a força. E o R elevado a n-2 que está dividindo vai para lá multiplicando a força. Então, P, deixei ele isolado, é igual a F vezes R elevado a n-2 sobre I. Galera, só que R é uma unidade de comprimento, tá bacana? Ele fala que R representa a distância entre os entes interagentes. Então, R é a distância, unidade de comprimento. Vou chamar ele dimensionalmente de quê? De Lzão. Então, olha só, força, eu já sei que é M vezes L vezes T elevado a menos 2. Substituir aqui. R é uma unidade de comprimento. Então, R elevado a n-2 vira L elevado a n-2
dividido pela corrente, que é uma das grandezas dimensionais que ele põe pra gente. Corrente, aqui eu vou chamar de I, tá bacana? Então, olha, se eu for resolver esse menino aqui, eu vou ter o quê? M vezes L vezes T elevado a menos 2, vezes L elevado a menos 2 sobre I. Só que veja, L vezes L elevado a menos 2, né? A gente sabe que aqui em cima desse Lzinho eu tenho quem? Tenho o expoente 1, né? Então eu vou ter aqui uma multiplicação de potências de mesma base. L elevado a 1 vezes L elevado a N menos 2, né? Que vai dar L elevado a N menos 2 mais 1, que vai dar L elevado a N menos 1, tá? O I que está aqui embaixo eu vou passar lá para cima multiplicando. Vai virar I elevado a menos 1, bacana? Então essa aqui é a minha fórmula dimensional para P. M vezes L elevado a menos 1 vezes T elevado a menos 2 vezes I elevado a menos 1. Bacana, né? Esse era o meu primeiro passo, galera. Eu precisava ter descoberto isso, porque P é uma grandeza, né, que eu não tinha realmente como analisar as dimensões dela, senão dessa forma. Bacana? Tá, olha só. Passo 2. Galera, eu tenho outras duas fórmulas, né? Que é a força E, que é Q1 vezes Q2 sobre K vezes R elevado a menos 1, e Fm, que é P1 vezes P2 sobre μ vezes R elevado a N menos 1, né? Menos 2 não, menos 1. Beleza, agora eu corrigi. Só que, veja só, galera, força, eu já sei qual é a fórmula dimensional dela, M vezes L vezes T elevado a menos 2. Então eu vou ter força vezes força. Dimensionalmente elas são iguais, então força vezes força é força ao quadrado, ou seja, M vezes L vezes T elevado a menos 2 ao quadrado, tá? Apesar dessas forças representarem forças diferentes, né? Dimensionalmente elas são iguais, por isso que eu coloquei ela ao quadrado aqui. Isso aqui é a unidade de carga, Q. Só que aí, para analisar essa unidade de carga e deixar ela em função das grandezas fundamentais que o problema me deu, eu preciso lembrar da fórmula de carga, lá de eletrodinâmica, né? Aquela fórmula que relaciona carga, tempo e corrente. Lembra da definição de corrente elétrica? Corrente é a variação de carga sobre a variação do tempo. Reorganizando essa fórmula, variação da carga é igual a corrente vezes tempo. Carga é dada em Coulomb, tá? Mas Coulomb não é uma unidade fundamental que o problema pôs para mim. Então, olha só, Coulomb, que é essa unidade de carga, vai ter que ser igual a uma unidade de corrente, que é o ampere, mas aqui eu chamei de I, tá? Porque eu estou chamando corrente de I mesmo. E T, que é o tempo, eu vou chamar de Tzão. Então, a unidade de carga é igual a unidade de corrente vezes a unidade de tempo. Então, dimensionalmente, essas duas unidades de carga são iguais, que é corrente vezes tempo. Então, corrente vezes tempo é corrente vezes tempo, o quê? Ó, ao quadrado, bacana? Sobre K, ó, K é uma constante que eu não sei quanto vale. R elevado a N menos 1, R é a unidade de comprimento, então L elevado a N menos 1. Bacana? Estou colocando tudo dimensionalmente. Vezes, olha, P1 vezes P2, quanto é que vale P? M vezes L elevado a N menos 1 vezes T elevado a menos 2 vezes I elevado a menos 1. Dimensionalmente, esses P são iguais. Então, vai dar isso vezes isso, que vai dar isso ao quadrado. Então, P1 vezes P2, dimensionalmente, é igual a P ao quadrado. Então, olha, substitui ele pelas unidades dimensionais, M vezes L elevado a menos 1, vezes T elevado a menos 2, vezes I elevado a menos 1 ao quadrado, que é a mesma coisa que multiplicar isso aqui por ele mesmo, tá? Só que assim fica mais bonitinho e a gente se amarra demais nisso aqui. Vou dividir por, olha aqui, ó, μ é uma constante que eu não sei quanto vale. R é a unidade de comprimento, L elevado a N menos 1. Massa isso aqui, né? Galera, vamos resolver parte dessas equações então. Olha, vem pra cá. M vezes L vezes T elevado a menos 2 ao quadrado, né? Esse ao quadrado, o que ele faz? Esse ao quadrado aqui, ele vai multiplicar ó, todos esses caras dentro do parênteses. Então, M ao quadrado, L ao quadrado, L ao quadrado. T elevado a menos 2 ao quadrado, potência da potência, T elevado a menos 4. Só multiplicar esses dois caras, né? É igual, olha só, I ao quadrado vezes T ao quadrado. Já está aqui, tá? Olha aqui em cima, M ao quadrado, L elevado a menos 1 ao quadrado, é só multiplicar por 2, né? 2 vezes N menos 1 dá L elevado a 2 menos 2. Bacana, né? T elevado a menos 2 vezes 2, T elevado a menos 4. I elevado a menos 1 vezes 2,
i elevado a menos 2, tá? Estou falando vezes aqui, considerando os expoentes, tá, galera? Potência da potência, eu multiplico os expoentes. Pode esquecer disso, não. E embaixo, como é que ficou? Olha só, K vezes Mi, que são as constantes, né? Que eu quero descobrir quanto vale o produto delas. Então, K vezes Mi, eu já vou colocar juntinho aqui, K vezes Mi. L elevado a menos 1 vezes L elevado a menos 1. Multiplicação com potência de mesma base. Repito a base, L. Soma os expoentes. N menos 1 mais N menos 1, 2N menos 2. Show até aqui, né? Tá vendo esse K vezes Mi? Então, eu vou passar ele para o outro lado, ó, multiplicando. Enquanto que esse M ao quadrado, L ao quadrado, T elevado a menos 4, ele vem aqui para baixo, dividindo. Então, olha só, vou repetir todo mundo aqui em cima. I ao quadrado, T ao quadrado, M ao quadrado, L elevado a 2N menos 2, T elevado a menos 4, I elevado a menos 2. Embaixo, esse M ao quadrado, L ao quadrado, T elevado a menos 4, que estava aqui e veio para cá dividindo, vezes L elevado a 2N menos 2, que é esse L elevado a 2N menos 2, que eu mantive ele no mesmo lugar. Bacana? Agora vamos resolver umas coisas, galera. Olha só, M ao quadrado em cima, M ao quadrado embaixo. O que eu faço com ele? Corto aqui, corto aqui. Tá? Showzera. L elevado a 2N menos 2 em cima, L elevado a 2N menos 2 embaixo. Corta aqui, corta aqui. Bacana? T elevado a menos 4 em cima, T elevado a menos 4 embaixo. Corta aqui, corta aqui. Caceta, hein? Tô cortando todo mundo. Olha só, galera, aqui. I elevado a 2 vezes I elevado a menos 2. Multiplicação com potência de mesma base. Repito a base. I. Somos expoentes. 2 menos 2 dá 0. I elevado a 0 dá 1. Então, eu posso, de forma prática, cortar esses caras também. Tá? Quem me sobra, galera? Me sobra, olha, um L ao quadrado aqui embaixo e um T ao quadrado aqui em cima. Se esse L ao quadrado sobe, ele vira quem? L elevado a menos 2. E esse T ao quadrado se mantém aqui em cima, na forma de T ao quadrado mesmo. Então, olha, o produto K vezes Mi é igual a L elevado a menos 2 vezes T ao quadrado, tá? Então, nossa alternativa correta é a letra B. Bacana, né? Esses problemas de análise dimensional são bem importantes, apesar de serem um pouco complicadinhos, né? Mas não precisa se preocupar não que vai dar tudo certo, tá bacana? Então, ó, espero que tenha entendido. Se não entendeu, coloca aqui um comentário embaixo com a sua dúvida que eu respondo, tá bacana? Até a nossa próxima resolução de exercício.